Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Quem achou? Podemos ler? Versículo 44 apenas. O reino dos céus é semelhante a um tesouro. Diga, a um tesouro. Tesouro esse que está oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala ao meu coração, me ensina a tua palavra, através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Diga amém. Pode assentar-se. Jesus falou isso logo depois que ele citou algumas parábolas. Dentre elas, ele citou aquela parábola das sementes, tá? E quando ele fala das sementes, fala sobre os cuidados da vida, ele fala sobre aqueles que não dão o devido valor à semente. Então a Bíblia diz que a primeira semente, e você vai achar isso aí em Mateus 13, do versículo 1 até o 9, quando ele fala sobre o semeador, ele diz: olha, o semeador saiu a semear e ele semeou à beira do caminho, a semente que caiu à beira do caminho foi roubada. A outra que caiu sobre a rocha, ela foi queimada do sol e morreu. A outra que caiu entre espinhos, ela até conseguiu gerar alguma coisa, mas aí os espinhos sufocaram e morreu. E a outra caiu em boa terra. Essa que caiu em boa terra, ela cresceu, ela prosperou a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Então ele fala que somente um tipo de semente, um tipo de semeadura é que realmente vai prosperar. E ele adequa essa questão ao coração, ao lugar onde é semeado a semente. A semente que foi jogada lá à beira do caminho, a que foi colocada sobre a rocha, a que foi colocada entre espinhos e a que foi colocada em boa terra é a mesma. Então aqui, a mesma palavra, cada um de vocês está recebendo, a semente é a mesma. Mas o que importa é se o coração está à beira do caminho, sobre a rocha, sobre os espinhos ou em boa terra. Amém? Então vamos analisar, primeiramente, a questão daquele que está em uma situação de beira de caminho. Geralmente, a Bíblia diz que aquela semente foi roubada. Mas por essa parábola de Jesus, no versículo 44, ele traz uma visão, uma dimensão de algo que eu tenho que entender até para valorizar a semente que me foi trazida. E dar a essa semente o valor que só um agricultor sabe que ela tem. Imagine, o agricultor tem a terra, se ele não tem a semente, o que adianta? O agricultor tem a semente, mas ele não tem a terra, o que adianta? Então o agricultor sabe o valor que tem a semente e sabe também o valor que tem a terra. Agora nós estamos falando, preste bem atenção no 44, e nós vamos ficar indo e vindo para vocês perceberem. Quando ele fala do campo, ele diz assim, ó, o reino dos céus, o reino de Deus. Quem conhece aqui o reino de Deus? Levanta a mão. Conhece? Será? Porque se eu conheço, eu sei o valor. Amém? Então veja só. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Tesouro oculto no campo. O qual certo homem, vamos supor que esse homem seja você, né? Vamos falar homem, ser humano. Tendo achado, escondeu. E por que ele escondeu? Vou lhe dar um exemplo disso. Você achou, você viu aquele campo, olhou para aquele campo lá. Todo mundo que passava naquele campo dizia: esse campo aí não vale nada. Não tem nada aí que vale alguma coisa. No máximo, vamos dar um exemplo assim, meio hipotético, ele vale 10 mil reais o metro quadrado, ou R$1.000 o metro quadrado. E aí vamos supor que o preço dele final, porque é muito grande o campo, vai valer aí uns 100 mil. Muito bem. Só que alguém, isso é o que todo mundo pensa, todo mundo quando olha. Mas alguém, vamos pensar aqui no Cauã.
é um rapaz inteligente, entendeu? Aí ele chega naquele campo que ninguém dá o devido valor, porque todo mundo sabe pelo metro quadrado quanto é que aquilo vale, no máximo, se conseguir um comprador. O Cauã entra lá naquele terreno e descobre um tesouro. O tesouro que ele descobre vale R$1 bilhão. O que é 100 mil diante de 1 bilhão? Fichinha, não é não? Troco. Não é nada. Mas ele descobriu e disse, opa, o que eu descobri aqui, se todo mundo souber, ninguém vai me vender esse terreno. Eu quero comprar porque eu quero o tesouro que está nele. Então eu vou ocultar, eu vou esconder o tesouro que eu vi. E aí ele faz um buracão, esconde o tesouro dentro, tapa tudo, bota umas plantas e diz assim, ninguém vai saber que tem um tesouro aqui. Eu sei. Então, para todo mundo, aquilo vale 100 mil, mas ele sabe que vale 1 bilhão. 1 bilhão. E ele, alegre e contente, chega para a Rayane, a esposa dele. Rayane, vamos vender a casa. Aí ela, não, de jeito nenhum. Vender a casa? Vou nada. Acabamos de comprar, como é que a gente vai vender? De jeito nenhum. Você está ficando maluco? Rayane, vamos vender a casa. Eu encontrei uma coisa muito mais valiosa do que essa casa. Aí ela vai e briga com ele, aquelas brigas de casal. Como é que você acha que tem uma coisa que vale mais do que a nossa casa? Já quase manifestando. Tá amarrado, né? Ainda disse isso. Só, irmãos, que ele viu o tesouro e ela não. Quem está entendendo isso? Ele sabe quanto vale o que está lá. Ele sabe que a casa, no máximo, vale os 100 mil do lote, do terreno, do campo. Mas aquilo que está lá é 1 bilhão, eles vão ficar bilionários. Por ela não saber o que ele encontrou, ela não entende o que ele está falando, entende? Vai dar briga? Vai dar contenda? Do jeito que tem na sua casa. Você que diz que Jesus é importante para você, que é seu Senhor, que é seu Salvador. Você que não quer abrir mão de estar na igreja, de estar na casa de Deus, de adorar o Senhor, de servir ao Senhor. E tem gente que diz assim, agora só quer saber de ser crente. Aquela pessoa que briga com você, ela não sabe o que você encontrou aqui, você sabe. Levanta a mão e diz amém. Você encontrou um tesouro e a pessoa diz, mas agora não quer mais ir para as festas, não quer mais beber, não quer mais fumar, não se droga mais, não quer mais isso, não quer mais aquilo, está todo diferente. E tudo isso aí para mim é nada diante daquilo que eu encontrei. Amém? O meu tesouro é muito mais valioso. É isso que Jesus está falando aqui nessa parábola. Aí ele vai, voltando para o Cauã e para a Rayane, ele vai e diz assim, nós vamos vender porque eu quero. Ela disse, não vai, porque eu tenho que assinar. Ele disse, não, mas nós casamos em separação total de bens e está no meu nome. Ela disse, você não é doido, eu lhe mato. Entendeu? Está nesse âmbito já. Gente, aí ele vai e fala para ela, então tá bom, então senta aqui, que eu vou te falar o que é que eu encontrei lá. Aí ele começa a falar, encontrei um tesouro, vale R$1 bilhão, e tal, e tal, e tal. Quando ele começa a participar das coisas, ela diz, eu não acredito. Foi mesmo, foi. E ele começa a falar, esmiuçar tudo, que ele não queria dizer para não chamar a atenção de ninguém. E aí o olhinho dela, que é desse tamanhozinho, parece uma japonesinha, fica assim, ó, desse tamanho. Porque ela agora tem o quê? 1 bi e não mais 100 mil. Para ela agora, venda meu filho, não vendeu por quê? Você está ficando doido, já era para ter vendido. Porque agora ela sabe o valor que tem. Quem está entendendo? Quem quer ganhar o seu familiar para Jesus? Você tem que contar o valor que tem. Você tem que saber falar com ele. Porque enquanto você não souber falar, vai dar confusão. Mas quando você falar, bem falado, do tesouro que você encontrou aqui na igreja, aí aquela pessoa também vai ficar com o olhinho, ó, porque ela vai saber que o que você encontrou é muito mais valioso. Amém? Olha o que Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque ele descobriu algo muito mais valioso do que viver, que era Cristo. Amém? Seguindo esse raciocínio, você imagina uma coisa, ele diz que esse homem, ocultou no campo aquele tesouro. E a Bíblia diz que tendo ele achado, escondeu, né, o tesouro lá no campo. E a Bíblia diz que transbordando de alegria, ele vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ou seja, ele começa a se desfazer
de tudo aquilo que fazia parte da vida dele, porque agora ele tem um objetivo maior, amém? Ele tem uma conquista maior. O que é que o apóstolo Paulo fala para nós? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, amém? Agora tem uma coisa maior que muita gente não vai entender, porque a Bíblia diz, lá em Romanos, que a salvação é loucura para aqueles que perecem. Quando ele disse, olha, eu não me envergonho do evangelho, porque é salvação. E aí ele vai contar que para quem não conhece o evangelho é loucura. E parece loucura mesmo. Que alguém vivia entornando o copo e de repente parou, né? Que alguém mudou o seu status nas redes sociais. Lá era aquelas fotos horrorosas, né? Aquelas fotos imorais, indecentes, aquele rapaz que vivia vendo coisa errada e postava coisa lá nas redes sociais. De repente mudou. É Bíblia, é versículo da Bíblia, é louvando a Deus, é música de adoração. Mudou todo o espectro dele, vai mudando tudo em torno dele. As pessoas vão vendo uma mudança radical. E essa mudança radical é porque finalmente o que é oculto aos homens foi revelado para você. Abra em 1 Coríntios 2, 6. Veja, contudo falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria dessa era, ou dos poderosos desse século, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, sim ou não? Que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes da origem das eras para a nossa glória. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria. Veja que é algo que está oculto aos governantes, ao povo. Pois se a tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. No entanto, como está escrito, olha só, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou, em outra tradução, predispôs para aqueles que o amam. Hoje de manhã nós falamos sobre o novo céu e a nova terra. Como vai ser, gente? Esplêndido, maravilhoso, algo tremendo. Se todo crente soubesse o que Deus preparou, tivesse vindo hoje de manhã para essa escola bíblica dominical, não ia se separar jamais de Jesus, não ia jamais esfriar, não ia jamais trocar por um prato de lentilhas como fez Esaú, não ia jamais trocar por um copo de cerveja, por uma noite de farra, porque o que Deus preparou, nem olho viu, nem ouvido jamais ouviu, nem mente alguma jamais pôde entender o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? E aí ele diz assim, ó, Deus todavia... E aí quem é agora sábio, entendido, quem é espiritual, é aquele que foi lá, é o Cauã, que foi lá, não olhou só de fora, não ficou só ali na porta, ele foi, viu o campo e fez o quê? Entrou, se esbrenhou no meio da mata, olhou tudo, porque quem é curioso vai atrás, e ele foi ver, por que estão vendendo nesse preço? Vou ver se esse campo tem valor ou não. E aí ele vai olhar e descobre o quê? O tesouro. Tem gente que consegue ver o campo. Tem gente que consegue vir à casa de Deus. Tem gente que consegue ouvir a palavra. Mas não consegue, como eu falei sexta-feira na vigília, né? Consegue o quê? Escutar. Mas não consegue ouvir. Consegue enxergar. Mas não consegue o quê? Ver. Consegue até mentalizar, mas não consegue entender. Está entendendo ou não? Aí, quando você está nessa situação, tudo que você vê é de fora. Você vê o que todo mundo vê. E o que todo mundo vê? Veja o que é que o mundo vê. O que é que o mundo acha da igreja? O que é que o mundo acha da obra de Deus? O que é que o mundo acha da palavra de Deus? O que é que o mundo acha de Jesus? Olha só o que é que o mundo faz com Jesus no carnaval. Olha como eles escarnecem da nossa fé de Cristo, sim ou não? Então o mundo não sabe o valor de Jesus. O mundo não reconhece Jesus como Salvador. Tanto é
que eles não reconhecem o sacrifício da cruz pelos nossos pecados. Eles continuam na prática do pecado porque não sabem o valor que tem aquele sacrifício. Aquele sacrifício é o nosso maior tesouro, porque aquele sacrifício ali nos justificou para Deus, cumpriu a justiça de Deus para que a gente vá morar no céu. Mas o mundo sabe esse valor? O mundo entende esse valor? O que que o mundo entende? Dinheiro, carro, casa, não? Festa, bebida, droga. O mundo só quer saber disso. O que realmente tem valor, o mundo não entende. Então, voltando para esse raciocínio, o Cauã podia só olhar e ver e ter a mesma, sabe, a mesma visão de todo mundo. E se você só veio aqui para ter a mesma visão de todo mundo, ou você está me ouvindo aí pelo rádio, né? Falar com a turma do rádio, e está escutando como qualquer um escuta, todas as vezes que você liga um rádio, você escuta alguém pregando, então vai ser mais uma escutada que você está dando, você está escutando mais uma coisa. Mas se você der ouvidos à voz do Senhor, e quando ele escreveu as 7 igrejas do Apocalipse, ele disse: quem tem ouvidos, ouça. Se você der ouvidos, se você ver com os olhos, se você ouvir com os ouvidos mesmo, e você crer no seu coração, hoje você vai encontrar o tesouro oculto. Hoje você vai encontrar o tesouro escondido. Amém ou não amém? E aí no 10, acompanha comigo aí no 10, Deus todavia o revelou a nós. Amém ou não amém? E aí diz assim, ó, Deus todavia o revelou a nós. Por intermédio de quem? Do Espírito. Que Espírito é esse, gente? O Espírito do mundo? O Espírito de Deus, ele é que nos revela o valor. Ele é que nos faz entender que vale mais um dia na presença de Deus do que 1000 dias no mundo. Ele é que faz você ter desejo de estar aqui. E a Bíblia diz que a gente tem que desejar as coisas que são da onde? Do alto. Sim ou não? Mas o que é desejar? Vamos pensar nas coisas mais simples. Quem aqui deseja alguma coisa para comer, come ou não come? Dá um desejozinho, você vai atrás. É ou não é verdade? Ixi, outro dia eu estava com desejo de comer um frango assado, não teve jeito. Filha, vamos ali comprar um frango assado, né? Porque quando vem aquele desejo, é aquela voz que diz assim no seu estômago: ei, sou eu, seu estômago. Pronto, morreu. Você tem que correr atrás. Então o desejo faz a gente ir atrás, não faz? E quando você deseja alguém para casar, você não vai atrás? Eu estava ouvindo o testemunho do pastor Dantes, a esposa dele morava numa serra, num lugar que carro não subia, entendeu? E aí ele teve que pegar um jumento, nesse certo momento ele teve que ir a pé, para chegar lá no alto da serra para trazer a esposa dele, entendeu? Para casar com ela na época. Foi buscar lá em cima. E aí você diz assim, quando a gente deseja, a gente vai ou não vai atrás? A gente sacrifica ou não? Isso daí só faz quem sabe o valor que tem. Quem tem filhos aqui? Olha, não é todo mundo que dá valor ao seu filho. E ninguém sabe o valor que você dá para o seu filho, sim ou não? Porque você ama o seu filho. Eu vou falar de mim, eu sou doido pelos meus. Entendeu? Então, por mais cansado que eu esteja, nada vai me impedir de fazer o melhor pelos meus filhos. Vocês estão entendendo isso? Quando a gente ama, a gente sacrifica. Quando a gente deseja, a gente sacrifica, a gente vai atrás. Porque a gente tem uma dimensão do que realmente é o valor daquilo. Aquilo tem valor para nós. Por exemplo, eu quero comprar uma casa financiada, eu vou trabalhar para pagar a prestação. Quero comprar um carro, meu carro, por exemplo, eu pago prestação todo mês. Mas o que é que eu faço? Eu quero o carro, eu tenho que correr atrás de quê? De pagar a prestação. Não é assim? Então, todos nós, a gente, quando vai fazer uma coisa que a gente valoriza, rapaz, e quando está no coração, e quando está na mente, e quando a gente sabe o valor que aquilo tem, que aquilo talvez para o outro nem tenha tanto valor, mas para você tem, e às vezes a pessoa não entende, porque ela não sabe o valor que aquilo representa para você, ela começa até a lhe apontar, lhe condenar, porque ela não sabe o valor que aquilo tem, e você está lá sacrificando por aquilo. E ela diz, olha, isso aí eu não faço nem conta, e você se esforçando para conseguir. Não é assim?
Então imagine a sua fé, imagine Cristo na sua vida. Tem gente que não está nem fazendo conta e você tem que correr atrás porque você sabe o valor que tem. Se você achou o tesouro. Se você achou o tesouro. Porque, gente, não é fácil tirar a venda. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Tirar a venda, ó, tirei o óculos, não enxergo mais quase nada. Entende? Então, o Deus desse século, ele cega o entendimento, ele cega a visão, para que as pessoas não consigam ver com os olhos, ouvir com o ouvido, entender com o coração e se converter. E ser curado. Então, Deus, ele dá para a gente uma visão, ele traz uma ótica. Então, o que é que o Espírito Santo faz? A Bíblia diz aqui que quem nos revela, quem nos dá a visão, quem nos dá o entendimento do valor, é o Espírito de Deus. E quem não tem o Espírito? Quem não tem a revelação do Espírito? Por que você acha que quando a gente lê o texto, você colocou a mão sobre a Bíblia e diz, Pai, que mais? Me ensina a tua palavra e me revela através do teu Espírito. Porque aí você vai começar a ouvir algo que eu estou falando e que ele está o quê? Revelando a você o valor. Você não vai achar que essa é mais uma mensagem. Você não vai trocar isso aqui por qualquer canto do mundo inteiro, porque você vai dizer, puxa, essa mensagem para mim vale muito mais do que qualquer coisa no mundo todo. Amém? Aí é onde você tem que entender o versículo 10. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo, ele revela tudo. Bispo, por que acontece de eu ainda não ter me convertido, ainda não ter me consagrado, ainda não ter me manifestado nas coisas de Deus? Porque eu sou tão frio na fé? Por que eu sou tão incontinente, tão incoerente com a palavra? Por que eu vivo tão distante? Porque eu não tenho tanto ânimo para as coisas de Deus? Sabe o que é? A falta do azeite, do Espírito de Deus. Mateus 25 fala que quem não tem o azeite, a lâmpada vive o quê? Apagada. Sabe o crente apagado? Quem enxerga um crente apagado? Quem enxerga o evangelho de um crente apagado? Agora um crente aceso, quando as pessoas olham, dizem assim, rapaz, acaba se converteu mesmo, hein? Mudou, rapaz. Olha, até as roupas mudaram, mudou tudo, o jeito de falar, rapaz, era um malandrão, vivia abanando, né? Aquele negócio de andar assim. Agora anda todo cidadão. Rapaz, mudou, rapaz. Mudou. Olha o jeito de tratar a mulher e os filhos. Virou um cidadão. Só quer servir a Deus. Não fala mais palavras torpes. Não é mais imoral. Mudou, rapaz. Olha com quem andava, olha com quem anda hoje. Você sabe por que mudou? Porque foi revelado pelo Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo não te revelar, eu vou te contar. Você vai ficar no ping-pong comigo. Eu mando a palavra, eu mando a doutrina e tu manda de volta. Eu mando e tu manda de volta. Eu mando e tu manda de volta. E tu não recebe. Fica só ping-pong, ping-pong, ping-pong. O tempo todo. Não é para mim não. Pá. É para você assim. Pum. Aí, não é para mim não. Pá. Aí eu digo, é para você, desgraçado. Toma. Entendeu? Esse ping-pong do Satanás é chamado teimosia. É chamado teimosia. É quando você diz, não é para mim, é para você. A semente é a mesma para todo mundo aqui. É para você. Só que se você deixar, Satanás te rouba. Se você deixar, ele vai queimar essa palavra. Se você deixar, ele vai sufocar. Agora, se você permitir, ela vai gerar frutos na sua vida. E frutos para a vida eterna. Amém? Frutos que vão mudar o teu caráter, diga o meu caráter. Frutos que vão mudar a tua personalidade. Frutos que vão fazer de você nova criação em Cristo. São coisas que você não vai entender, nem você mesmo. Você diz, puxa, eu não entendo como é que mudou tudo dentro de mim, os meus valores. Eu tinha um tipo de amizade que eu gostava, eu tinha um tipo de gente que eu gostava de andar. Tinha um tipo de roupa que eu gostava de vestir. Mudou, rapaz, mudou. Eu não faço mais questão de nada disso, eu quero andar na presença do meu Senhor. Amém?
E aqui a Bíblia diz, verso 11, pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser quem? O Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo. Quem crê assim? Você é igreja? Se você é igreja, você não recebeu o Espírito do mundo. Aí como é que eu sei se o Espírito que está em você é do mundo ou de Deus? Pelo que você valoriza. Por aquilo que você se tornou. Por aquilo que você pensa. Por aquilo que você é. Se você é mundano, o Espírito é de onde? Do mundo. Se você é espiritual, o Espírito é de quem? De Deus. Quem entendeu? Então, a árvore boa não vai gerar fruto ruim, e a árvore ruim não vai gerar fruto bom. Se conhece uma árvore pelo fruto. Então aqui, ele diz assim, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim, olha só por quê, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente, ou seja, pela graça. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. É o que eu estou fazendo aqui agora, inclusive. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus. Ou seja, se você está aqui no ping-pong que eu acabei de dizer, é porque você não está no Espírito, porque se tiver, você aceita. Você não aceita só Cristo não, você aceita a mudança que vem junto com Ele. Amém? Quem aqui deixaria que alguém que você não conhece, entrasse na sua casa? Deixa ou não deixa? Não, né? Perigoso, não é perigoso? E se eu te contar que essa pessoa quer entrar para mexer tudo dentro da tua casa, tu ia deixar? Botar tudo fora do lugar, mudar toda a arrumação da tua casa, mudar tudo, fazer uma geral lá, inclusive colocar coisas diferentes que você nem sabe que existe dentro da sua casa. Você ia aceitar? Sinceramente, ia ou não ia? Ia ou não ia? Não, claro que não. E se eu te disser que esse alguém é Jesus? Entra na minha casa, entra na minha vida, cante comigo. Mexe com minha... Ai, mexe com a minha casa, estrutura, ó. Tá vendo como você canta e chama ele para entrar e mexer com toda a estrutura? Quando ele vai entrar, você... Ei, aqui não. Na minha casa mando eu, a minha vida é minha, meu nariz é meu, né? Não quero que ninguém mude a minha casa, a minha vida, não quero que ninguém mude a minha estrutura. Você vive falando que ele pode entrar, e quando ele vai entrar, e ele só entra para mudar a estrutura, quando você manda, você tem que abrir a porta. Estou à porta aí? Se alguém abrir, eu entro. Se você não abrir, ele não vai invadir não. Engraçado que tem gente que abre a porta para o Satanás, aí vai roubar, matar, destruir, vai beber, vai fumar, vai drogar, vai prostituir, vai adulterar, vai fazer o diabo a quatro. Mas quando Jesus bate na porta para transformar você num cidadão, num servo de Deus, num morador do céu, você não abre. Já notou isso aí? E ele quer entrar e quer tirar o que não presta. Móveis que estão bolorentos, móveis que já não prestam mais, ele joga tudo fora e faz tudo novo, porque ele veio para fazer novas todas as coisas. Ser uma nova criatura é realmente deixar o trabalho do Espírito Santo acontecer na sua vida, permitir, não resistir. A Bíblia diz que a gente não pode recalcitrar contra os aguilhões, entendeu? A gente tem que permitir a entrada, permitir o trabalho, o mover do Espírito dentro de nós. Mas isso só acontece, gente, quando eu sei o valor que isso tem. Quando eu entendo o valor do céu, quando eu entendo que tudo isso aqui é ilusório, é passageiro, que o que vale mesmo é a nossa salvação. Agora eu quero fazer uma pergunta. O que é que você faria se eu dissesse para você, oh, coisa fofa, meu Deus, olha. O que é que você faria se eu dissesse para você,
para você que você vai ser arrebatado daqui a 30 minutos, vai vir um arrebatamento. Eu sei que é heresia, não posso dizer isso. Eu estou só fazendo, como diz o Matuto, um supositório, tá? Uma suposição. E aí? Ou que você vai morrer daqui a 30 minutos, uma coisa ou outra, ou arrebatamento ou morte. O que é que você faria agora? Pense aí. Alguém ia para o trabalho? De jeito nenhum, a última coisa da lista. Não é? Alguém ia para a casa de alguém começar miolo de pote? Você vai ou ser arrebatado ou morrer daqui a 30 minutos. Você ia para a casa de alguém começar miolo de pote? Assistir uma novela? Um filme? Não, né? Tomar uma? De jeito nenhum. Vai morrer ou vai ser arrebatado? O que é que tu ia fazer, cristão? Quem pensou aí? Rapaz, eu ia correr para os pés de Jesus, ia me agarrar lá na igreja, eu ia orar, ia chorar na presença dele e preparar para subir. Sim ou não? Quem pensou isso, levanta a mão. Agora vamos para Mateus 24, ele disse assim: vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. E lá em Hebreus 9, 27 diz assim: após a morte seguirá o juízo. Imagine você que o que eu disse que era uma suposição é uma verdade. Porque nem você sabe a hora que ele vem, nem a hora que você vai morrer. Nem você sabe a hora que ele vem lhe buscar para o arrebatamento e nem a hora que você vai morrer. E aí, cristãozinho, você disse que em 30 minutos se convertia a ficar em ponto de bala para subir. Mas todas as vezes que você ouve essa palavra, você só olha de fora e não vê o valor que ela tem. Você ainda não encontrou o tesouro, porque você acha que esse terreno aqui só vale aquilo que todo mundo fala. E não é verdade. Aquele homem encontrou o bom tesouro, escondeu lá e foi atrás de vender tudo com alegria. Vendeu carro, vendeu casa, vendeu apartamento, vendeu tudo que ele tinha. Só não vendeu os meninos, porque ninguém queria comprar, o menino dava trabalho demais. Mas ele vendeu tudo para comprar aquele terrenozinho. Todo mundo desprezava aquele terrenozinho. Todo mundo dizia: isso não vale nada, dá para construir nem um casebre ali dentro. Ele comprou, porque aquilo que todo mundo dizia que não tinha valor, tem um tesouro escondido lá. Amém? Quem entendeu? Isaías diz que Jesus foi desprezado pelos homens. Isaías diz que ele foi um homem de dores, desprezado, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Descreve Jesus como alguém que foi desprezado. Então, o evangelho, irmãos, é assim também. Quem não sabe o valor, despreza. Eu queria só que você caminhasse comigo aí em Mateus, para terminar, 13, verso 53. Abra aí 13, 53. Feliz em lhe ver aqui, viu? 13, 53. Amém? Podemos ler? Tendo Jesus proferido essas parábolas, que foram várias, viu, gente? Ele proferiu várias parábolas. Ele falou aqui, ó, parábola do joio, ele falou da parábola do fermento, ele falou da parábola do tesouro escondido, da pérola, a parábola da rede, a parábola da semente. Ele falou várias parábolas, do grão de mostarda, do joio, do trigo. Aí, a Bíblia diz aqui, ó, tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, que era Nazaré, onde ele cresceu, né? Ele nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E olha aí para o pessoal que diz que Maria não teve filho, ó. E seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Inclusive esse Tiago aqui é do livro de Tiago. Esse Tiago, irmão de Jesus, foi que escreveu o livro de Tiago. E aí diz mais, ó. Não vivem entre nós todas as suas irmãs. Quem está lendo aí comigo? Ele teve 4 irmãos e teve irmãs no plural. De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa.
E não se fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Há um outro texto falando desse mesmo momento lá nos evangelhos, eu não sei se é em Marcos, se é em Lucas, ou se é em, eu acho que ou é em João, que diz que esses homens tentaram jogá-lo do penhasco. E ele sai, se espreita no meio deles e vai embora. Eles ficaram com ódio a Jesus, porque Jesus estava pregando ali com sabedoria, e ele leu o profeta Isaías e disse: hoje se cumpriu essa palavra aqui, amém? E os homens o rejeitaram. O profeta, abra aí Isaías 53, que é melhor para você ter noção do que eu estou falando. Isaías 53, eu vou terminar com o texto de 1 Coríntios 2, mas Isaías 53 é importante agora. Amém? Olha o que diz aí. Posso ler? Diz assim, ó. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado, não é o Espírito que revela? O braço do Senhor. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Está falando de Jesus. O pessoal pensa que Jesus tinha um olho azul e era louro. Né? E aqui diz que ele nem era bonito, ó. Não tinha nem aparência nem formosura. Tá vendo? Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então ele era o quê? Feio. Feio. Propositalmente feio. Bispo, é porque José era feio? Não, que ele não tinha um sêmen de José. Não, então Maria que era feia. Não, que ele não tinha um óvulo de Maria. Bispo, ele não tinha nem o sêmen nem o óvulo. Não, porque ele foi feito por quem? Ele foi concebido pelo Espírito. Ele veio do sobrenatural para dentro do natural de Maria. Amém ou não? Ela gerou no ventre, mas quem concebeu nela foi o Espírito. Amém? E o Espírito Santo precisa de sêmen? De óvulo? Não, ele é Deus. Amém? Ele é a Trindade. Ele é a pessoa da Trindade, ele tem todo o poder. E então, veja só, Jesus era feio, gente. Ninguém sabia disso, né? Eu tenho que revelar isso aqui. Jesus era feio. A carne dele, o que ele fez, se fez de carne e habitou entre nós, era uma carne feia. Agora, ele mesmo não é feio não, viu? Se você ler lá Apocalipse, mostra ele logo lá no capítulo 1, ele é lindão. É glória pura. Ah, gente, ele é muito lindo. Mas a forma dele celestial, porque a forma dele humana era feia. Entendeu? Aí você diz assim, poxa, agora eu vou desejar menos Jesus. Não, querido, é isso mesmo que o Senhor estava fazendo, para que você não desejasse Ele pela aparência. Aí você, o que é que você entende disso? Eu vou dizer, você não tem que viver um evangelho de aparência, você não tem que estar na igreja porque você deseja isso ou aquilo outro. Eu vou contar de mim mesmo. Quando eu era mais garoto, não que eu esteja velho, mas quando eu tinha meus 13 anos, 14, 15 anos de idade, na igreja que eu era membro, gente, eu me converti com 5, eu sempre fui um menino dedicado às coisas de Deus, mas, como todo menino, e menino é menino, não adianta que todo menino é menino, como toda menina é menina, né? Então eu, como menino, às vezes eu ia para a igreja por causa dos meus amigos da igreja. Minha motivação, encontrar com a turma. Às vezes, a minha motivação é que a gente saía depois para comer uma pizza. Às vezes era uma paquera que eu tinha. Na igreja, lógico, tudo tinha que ser na igreja. Eu não queria nada de fora do mundo. Mas tinha umas motivações. A gente tinha uma turma do futebol da igreja, do vôlei da igreja, tudo era da igreja. O pastor fazia acampamento da igreja e a gente ficava ligado naquelas coisas da igreja. E eu tinha sempre minha motivação. Mas um dia, lendo esse texto, eu percebi uma coisa. Que Jesus não tinha aparência. Então o evangelho, ele não tem que ser atrativo no campo natural. Ele não tinha forma, não tinha beleza para que alguém desejasse ele. Então quando é claro que a gente deve fazer coisas assim na igreja para trazer pessoas, para movimentar e tal, não é bom, mas não é para ser a base, o fundamento.
Porque quando você se firma na igreja por causa dessas coisas, por amizade ou qualquer coisa assim, você está perdendo o viés da coisa. Qual é o viés? É servir a Deus de todo o seu coração e com toda a força do seu entendimento. Sabendo o que é o tesouro. Quando seu pai, sua mãe, olhar para você jovem e disser, por que tu está fanático? Você diz, o que para a senhora, para o senhor é fanatismo, para mim eu descobri um tesouro. A minha vida eterna, o meu Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, e eu não troco ele por nada nem por ninguém. Entende isso? Então, quando você descobre isso, você não é mais atraído por motivações humanas. Gente, vai ter... Hoje as igrejas evangélicas estão prostituídas de tanta coisa. E tem que inventar. Hoje é o Vale do Sal, amanhã é a porta aberta, depois é o pão da revelação, e depois vai ter não sei o quê, o estandarte não sei das quantas, o dia do lenço. Todos os pastores estão inventando coisa que não está na Bíblia para atrair as pessoas para Cristo. Parece, e é verdade, que tem que ter formosura e beleza. Então a igreja tem que ser bonita, tem que ter tudo do bom e do melhor, tem que ser aquelas luzinhas, fumacinha, pretinha, tudo, sabe? Bacanérrimo. Quando você entrar, você, menino, né? Levar um susto logo na entrada. Por quê? Porque esse é o evangelho que atrai. O nome dele é falso evangelho. Você é atraído pela aparência das coisas. Esse é o falso evangelho. Esse quer te enganar, quer te ludibriar. Ou eles te atraem com doutrinas erradas, com mensagens que são vãs, que são invenções de homens, ou eles te atraem com aparência. As músicas são lindas, mas não são de Cristo, porque não são cristocêntricas, elas tocam na alma, no sentimento. Às vezes eu escuto rádio, nessas rádios evangélicas, né? E aí tem umas músicas tocando que eu não sei se são cristãs, porque não fala Jesus, fala Ele. Entende ele? Aí diz assim, eu amo ele, eu estou apaixonado por ele, ele. Ele pode ser um macho, não pode? Por que não diz Jesus? Então, as músicas de hoje não são cristocêntricas, elas têm duplo sentido. Elas falam de um amor que pode ser a uma pessoa e não a Cristo. São coisas assim que eles estão produzindo no meio gospel. Agora, quando eu me converti, eu aprendi músicas que falam Cristo, Jesus, Senhor, Salvador, Mestre. Entendeu? Então nós cantamos músicas de adoração genuína. Mas quando eu não sei disso, eu começo a cantar essas músicas aí que falam dele. Amém? Não devemos fazer isso. Quando eu descubro o valor, eu começo a dar valor. Quem é que vai me dar a dimensão do valor? O Espírito de Deus. É o Espírito Santo que está te revelando agora, sim ou não? Então veja aí o 14 de 1 Coríntios 2. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Então, as pessoas que não têm o Espírito Santo, elas não aceitam as verdades, elas querem viver de mentira, de fábula, de continho, de coisinha, de bolinha, entendeu? É mais fácil você ficar contando bolinha, fazendo, como que chama? Novena, é? Não é? Terço. Vixe, faz tanto tempo. Terço. É mais fácil você contar bolinha do que entender isso aqui, entender a palavra. Tá entendendo? Gente, se apegando à campanha que o homem pega na internet e joga dentro da igreja, é mais fácil aprender essas coisas. Mas quando você descobre o tesouro do campo, você não quer mais nada disso. Você quer Jesus, você quer a palavra, você quer o Espírito Santo, você quer ter comunhão com a graça de Deus, você quer algo sério, porque você agora ama de verdade, você sabe quem você ama, você sabe o que te espera, o que está proposto a você. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, coração de homem não sentiu nada disso, mas o seu, você vê, você ouve e sente, sabe por quê? Porque o Espírito Santo te revelou. Amém ou não amém?
para terminar, diz aqui: contudo aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Então, quando alguém não te compreender, não fique escandalizado não, ninguém vai entender por que você é diferente. Só que você tem que ser diferente mesmo, você não pode ser igual ao mundo. Amém ou não amém? Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia nós temos a mente de Cristo, e quem tem a mente de Cristo é diferente dos outros. Entendeu? É diferente, bem diferente, se veste diferente, fala diferente, pensa diferente, é tudo diferente. Porque nós não temos um reino na terra, mas um reino nos céus. Quem conhece o reino de Deus é semelhante ao homem que encontrou o tesouro, que guardou ele para que ninguém soubesse, foi lá, vendeu tudo, porque nada mais tem valor depois que você descobre o que tem valor. Vendeu tudo que tinha para comprar alegremente aquela terra cujo tesouro está escondido. Quem está disposto a viver esse texto, hoje vai largar tudo, vai se desfazer de tudo mesmo. Quando eu digo tudo, é o mundo. Quem entende o mundo? Você vai vender o ego, sabe? Aquilo que está te prendendo, as coisas do pecado, tudo. Você vai jogar tudo fora hoje. Nada disso tem mais valor, porque você descobriu que tem valor de verdade é Cristo. Então nada mais você vai se prender, nada mais vai te acorrentar. Fique de pé. E se alguém te propuser outro evangelho além desse, é anátema. É anátema. É maldito. Não adianta, não queira. Não queira não. Tem gente que quer coisas, te dar, sabe, te dar assim umas satisfações, umas alegrias. Olha, eu vou te apresentar um evangelho mais alegre. Um evangelho que você não tenha que renunciar a si mesmo, nem tenha que tomar cruz nenhuma. Um evangelho bola de neve, né? Um evangelho bola de neve aí que você pode fazer tudo e andar do jeito que você quiser e fazer o que você quiser. Pula fora, chuta que é macumba. Você tem que viver o evangelho de Cristo. Amém? Põe a mãozinha no coração, feche os seus olhinhos, fale com Deus enquanto nós adoramos o Senhor.